Boa noite, pessoal. Professor Rodrigo falando aqui. Nossa aula de hoje de sistemas operacionais vai ser a respeito de comunicação entre tarefas. Muitas implementações de sistemas complexos são estruturadas como várias tarefas interdependentes que cooperam entre si para atingir objetivos da aplicação. Nem sempre um programa sequencial é a melhor solução para um determinado problema. Abaixo nós temos algumas razões para justificar a construção de sistemas que são baseados em tarefas cooperantes, como atendimento de vários usuários simultâneos, como numa aplicação web, por exemplo, uma loja virtual, o uso de computadores multiprocessados, caso você queira, a partir da execução de um único problema em vários processadores, a modularidade, você atribuir tarefas aos componentes de um sistema distribuído. De um lado você tem um servidor de aplicações, do outro lado você tem um servidor de banco de dados. Então, existe a necessidade de comunicar esses dois componentes. A construção de aplicações interativas também. Eventualmente, você pode querer estabelecer comunicação entre dois aplicativos sendo utilizados por dois usuários distintos, como na área de jogos, como seria um exemplo. Então, na computação hoje, a comunicação entre tarefas ela é extremamente importante e indispensável para a maioria das aplicações atuais. A comunicação ela tem um escopo, é necessário você definir um escopo de comunicação. Nós vamos começar dividindo o escopo de comunicação em três possibilidades. Então, dependendo desse escopo, a comunicação entre duas tarefas ela pode ser mais simples ou ela pode ser mais complicada. Tá? Se caso você tiver duas tarefas executando no mesmo processo, elas podem compartilhar a mesma área de memória. Então, enquanto uma tarefa escreve numa certa variável, a outra tarefa vai lá e lê daquela variável, por exemplo. Tá? Esse seria o caso mais trivial, e que a comunicação ela está implícita. Elas se comunicam através de uma área compartilhada. Um segundo caso seria quando as tarefas elas estão em processos diferentes, porém esses processos estão no mesmo dispositivo, no mesmo computador, no mesmo tablet, no mesmo smartphone, por exemplo. Tá? E elas podem utilizar funcionalidades disponibilizadas pelo próprio sistema operacional para fazer a comunicação entre elas. Existe um terceiro cenário, que ele é o mais complexo, que é quando as tarefas estão em processos diferentes e em dispositivos diferentes, em máquinas distintas. Então, será necessário utilizar um mecanismo específico com o uso da rede de comunicação. Isso já vai fugir um pouco do escopo dessa disciplina. Isso deve ser abordado em outras disciplinas no curso. Então, aqui nós temos um diagrama apenas exemplificando os três escopos que foram abordados. Aqui no caso, seria o primeiro escopo, onde eu tenho uma tarefa I e a tarefa J executando no mesmo processo, e a área de comunicação seria uma área de memória comum, como uma variável, uma matriz, um vetor. Então, enquanto uma tarefa escreve nessa área de memória, a outra tarefa lê dessa área de memória, por exemplo. Tá? Já o segundo exemplo estaria envolvendo o processo PA e o processo PB aqui no nosso diagrama. Então, essa tarefa J, ela ela utilizaria o sistema operacional para enviar alguma coisa para esse processo PB, na tarefa K aqui. Então, poderia ser uma área compartilhada de memória no sistema operacional, uma fila gerenciada pelo sistema operacional, poderia ser um pipe nomeado que conta com o controle, com o gerenciamento do sistema operacional. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E o terceiro cenário, que é o mais complexo, é quando já começa a envolver dois computadores, computador 1 e computador 2 aqui. Aí tem o processo PB e o processo PC, em máquinas diferentes. E as tarefas a tarefa do processo PB, a tarefa K, ela vai tentar se comunicar com a tarefa L do processo PC do segundo computador. Então haverá um envio de uma mensagem que vai ter que percorrer a rede, para chegar até o processo PC.
Existem algumas formas de fazer essa comunicação entre esses processos, como eu acabei de dizer, o envio de uma mensagem, um fluxo de dados que é aberto entre esses dois processos, ocorrendo a escrita e a leitura, e são várias técnicas existentes hoje em dia. Para que nós possamos continuar, é importante definir as características dos métodos de comunicação que podem ser usados. Essas características elas são praticamente exaustivas. Você vai poder pensar em termos dessas características para qualquer cenário de comunicação existente atualmente na computação. Então, nós vamos ter a comunicação direta versus a comunicação indireta, a comunicação síncrona versus a comunicação assíncrona. Vamos ter o formato de envio baseado numa sequência de mensagens ou num fluxo contínuo de dados. Depois nós teremos também outros aspectos da comunicação entre tarefas, que seria a capacidade do canal de armazenar mensagens. Existe a situação em que a capacidade do canal é nula, então ele não pode armazenar. E a capacidade finita, que ele pode armazenar uma quantidade finita de informação. E também existe uma discussão a ser feita a respeito da comunicação entre tarefas no que diz respeito ao número de participantes. Se você tem uma comunicação de um participante para um ou de M participantes para N. E no caso de M participantes para N, existe a possibilidade da mensagem ser recebida apenas por um receptor. Então, vamos supor que você tenha N receptores. Então, cada mensagem chega a apenas um receptor, como se fosse uma rotação, uma fila em que cada receptor recebe uma mensagem e trata uma mensagem. E existe um cenário onde as mensagens enviadas, elas são recebidas por todos sempre. Então, isso aqui seria uma segunda situação dessa comunicação M para N, e nós vamos abordar cada uma delas em alguns minutos. Então, o primeiro cenário seria o da comunicação direta ou indireta. No caso da comunicação direta, a comunicação entre as duas tarefas pode ser implementada por duas primitivas básicas. Uma delas seria a enviar, onde seriam passados como argumento, primeiro, os dados a serem enviados, e o destino, qual que seria a tarefa destino desses dados. Então, envia os dados relacionados ao destino indicado. Uma outra rotina, ou então uma outra primitiva que poderia ser usada, que deve ser usada nesse cenário, é a primitiva receber, onde ela também existe uma indicação de onde os dados serão colocados, e de que origem, qual que será a tarefa que vai enviar esses dados para esse receptor. Então, existe a necessidade de haver um casamento na hora do envio, o processo que está enviando, a tarefa que está enviando os dados, ela deve ter do outro lado uma tarefa que está também pronta para receber esses dados. Ela está chamando ao mesmo tempo o método aqui a receber. Tá? Então, nesse cenário, a situação de comunicação ela é menos flexível e mais suscetível a falhas, principalmente porque as duas tarefas têm que estar funcionando ao mesmo tempo e de forma sincronizada. Para que você não tenha que contar com o acaso, a tarefa enviar, que ela vai enviar os dados para um certo destino, ela é bloqueante, ela vai aguardar por alguns instantes até que o receptor chame a função receber e ocorra o casamento do enviar com o receber, de forma que a informação possa ser enviada. Depois nós temos a comunicação indireta. Ela ocorre quando o emissor e o receptor, eles não precisam se conhecer e também eles não precisam estar online ao mesmo tempo. Tá? Então, eles se relacionam através de um canal de comunicação. Então, ao invés de você mandar a mensagem, enviar os dados diretamente para o participante, você envia para o canal. Então, aqui nós temos o enviar dados para um canal nomeado, depois receber dados de um canal nomeado. Nesse caso, a comunicação ela é mais flexível e menos suscetível a falhas, desde que o canal esteja sempre disponível. Então, aqui nós temos um gráfico ilustrando a situação.
Então aqui é uma tarefa, a tarefa emissora, depois nós temos a tarefa receptora do lado direito. Então a tarefa emissora chama a primitiva de enviar dados e a tarefa receptora chama a primitiva de receber dados, então consegue ser feita a transferência dos dados entre essas duas tarefas. No segundo diagrama, do lado direito, nós temos o emissor e o receptor novamente, o emissor enviando os dados para um canal, para uma forma de armazenamento temporária, um buffer, por exemplo, e depois nós temos o receptor retirando dados desse canal. Como foi dito anteriormente, nós também teremos a comunicação síncrona e a comunicação assíncrona. No caso, a comunicação síncrona, ela ocorre quando as operações de envio e recepção bloqueiam, né? Elas suspendem as tarefas envolvidas até a conclusão da comunicação. Também temos a comunicação assíncrona, as primitivas de comunicação, sendo elas envio e recepção de informações, elas não são bloqueantes. Caso a comunicação não seja possível no momento, essas primitivas retornam imediatamente como indicação de erro. Existe uma outra alternativa, que você pode criar um canal ou um buffer para armazenar os dados de comunicação entre esses envolvidos, para que eles possam enviar e receber sem que ambos estejam online. Aqui nós temos um diagrama mostrando como funcionaria a comunicação assíncrona. O primeiro exemplo é quando o emissor tenta fazer um envio. Caso o receptor não esteja disponível, ele já falha imediatamente, ele não fica aguardando. O mesmo vale para o receptor, aqui no segundo exemplo, em que ele tenta receber alguma coisa, mas não existe nada sendo enviado para ele naquele momento. Ele também vai gerar uma mensagem de erro e vai continuar a execução do programa, ou seja, não vai ficar bloqueado. E aqui é quando o envio ele casa com a recepção. Nesse caso, já é muito mais difícil acontecer. Existe uma necessidade de sincronismo total entre os processos. Por isso que é recomendado, então, que seja criado um envio para um canal e desse canal seja possível o receptor receber a mensagem. Ou então você criar uma área temporária, também chamada de buffer, para armazenar esses dados enquanto o receptor não esteja online no mesmo momento que o emissor. Uma outra característica da comunicação entre tarefas é a respeito do formato de envio. A primeira alternativa seria a sequência de mensagens. É quando cada mensagem consiste de um pacote de dados, e esse pacote é recebido ou descartado pelo receptor na sua íntegra, né? Ele não recebe metade do pacote, por exemplo. Então não existe a possibilidade de receber meia mensagem. Então alguns exemplos de meios de comunicação que utilizam esse tipo de formato são as filas de mensagens, né? Tanto aquelas providas pelo próprio sistema operacional, quanto as filas de mensagens comerciais, como o RabbitMQ, por exemplo, os próprios protocolos de rede, protocolo IP e também o protocolo UDP, que são baseados no envio de mensagens. O outro formato é o fluxo contínuo de dados, tá? Onde o canal de comunicação ele é visto como se fosse um arquivo. Então, o emissor ele escreve dados no canal, tá? E o receptor lê dados desse canal, respeitando a ordem de envio dos dados. Não existe uma separação lógica entre os dados enviados. No momento, você pode mandar um fluxo de dados com 1 megabyte. No segundo momento, pode ser com 30 megabytes. Né? Ele não tem essa necessidade de empacotamento, né, e divisão do conteúdo em mensagens. Esse conteúdo pode ser lido byte a byte ou em blocos, para cada operação de recepção, a critério do receptor. Então, como exemplos dessa forma de envio, nós temos os pipes ou named pipes do Unix e o protocolo TCP, que ele é orientado à conexão e é full duplex, ou seja, ele aceita envio e recepção de mensagens ao mesmo tempo. Tá? Nós vamos ter alguns exemplos aqui, falar um pouquinho mais sobre os pipes ou named pipes. Depois nós temos uma outra preocupação quando é feito a comunicação de tarefas, que é a capacidade do canal.
existem momentos, situações em que a capacidade é nula, ou seja, o receptor e o emissor eles devem estar online no mesmo momento, e a mensagem ela não fica armazenada em lugar nenhum, ela simplesmente é transmitida do emissor para o receptor sem cópias. Existe também cenários onde o canal ele tem uma capacidade finita, ou seja, uma quantidade finita de dados pode ser enviada pelo emissor sem que o receptor o consuma. Então, isso pode ficar armazenado temporariamente em algum meio de armazenamento. E caso o canal já esteja saturado, o emissor poderá ficar bloqueado ou receber um retorno indicando erro. A última característica da comunicação de tarefas seria em relação ao número de participantes. Então existe o cenário que é a comunicação de 1 para 1, que é quando exatamente um emissor e um receptor interagem através do canal de comunicação. O exemplo seria os pipes do Unix e o protocolo TCP. Existe também o cenário onde um ou mais emissores enviam mensagens para um ou mais receptores. Tá? E aí nós temos duas possibilidades. Cada mensagem é recebida por apenas um receptor, ou seja, existe uma distribuição das mensagens de forma única, de forma que apenas um receptor receba uma determinada mensagem que chegou no canal. O outro cenário é que quando uma mensagem é enviada, ela é entregue para todos os receptores. E aí isso é chamado de protocolo de difusão, ou então de multicast. Então, isso aqui pode ser útil para difusão de áudio e vídeo, por exemplo. Então é isso, pessoal. Isso aqui são a quantidade de aspectos que estão envolvidos na comunicação entre duas tarefas. A comunicação entre tarefas, ela possui uma certa complexidade pelo excesso de opções, na verdade. E você vai acabar precisando utilizar uma ou outra opção, dependendo da realidade da sua aplicação, daquilo que você estiver desenvolvendo. Muito do que foi falado aqui não se aplica a essa disciplina, a disciplina de sistemas operacionais. Mas a ideia foi dar uma visão abrangente de tudo que tem que ser levado em conta na hora que você tenta projetar uma comunicação entre duas entidades, ou mais entidades. Então, você pode ter que levar esses aspectos em consideração na hora de escolher uma tecnologia que seja apropriada para o seu cenário. No caso de sistemas operacionais, nós vamos abordar rapidamente alguns tipos de comunicação que ocorrem dentro do próprio SO. Não vamos falar de nada que envolva redes, ou comunicação entre duas máquinas distintas. E mais para frente, aqui nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito da comunicação através de recurso compartilhado, que seria a princípio, seria a memória RAM. Aqui, apenas deixei registrado para vocês uma ilustração do mailbox, em que as mensagens vão chegando e vão sendo distribuídas unicamente para os receptores. E aqui o canal de eventos, em que as mensagens chegam e são entregues para todos os receptores. Muito bem. Então, apenas para tentar trazer toda essa teoria sobre a comunicação de tarefas um pouquinho mais próximo da nossa realidade, eu deixei aqui alguns exemplos. Então, na comunicação direta bloqueante, baseada em mensagens, nós temos os web services, que são muito utilizados no desenvolvimento de aplicações hoje em dia. Os web services existem no padrão SOAP e no padrão REST. A gente não é foco dessa disciplina abordar essas tecnologias, mas uma é baseada em XML e outra é baseada em formato JSON, que seria JavaScript Object Notation. Deixo aqui apenas como curiosidade para vocês, caso queiram investigar mais. Também temos o MPI, que é o Message Passing Interface, que é utilizado bastante
para computação de alto desempenho, que envolve essa comunicação explícita entre processos, né, isso é enviar e o receber explícito, né, ele é utilizado em C e em Fortran. Tá? Como está dizendo, é usado bastante em computação científica. Temos também a RPC da SAM, que é o Remote Procedure Call, e é um processo que invoca procedimentos de outro remotamente, né, do outro processo, do outra tarefa remotamente. Foi o precursor da comunicação entre processos em máquinas diferentes, né, lançado na década de 80 pela Sun Microsystems no lançamento dos seus sistemas operacionais Unix fortemente baseados em rede. E esses conceitos vão ser abordados em outra disciplina durante o curso. No caso, também temos a comunicação direta bloqueante baseada em fluxo de dados, né, que seria aquele cenário em que eu posso mandar 1 megabyte ou 30 megabytes que não é necessário você separar em pacotes, né, a comunicação. Então, a primeira opção, que não é foco dessa disciplina, é o socket TCP/IP, a comunicação síncrona via rede entre duas tarefas. As tarefas podem enviar e receber dados indiscriminadamente, como se fosse uma ligação telefônica mesmo, as duas falando ao mesmo tempo e ouvindo ao mesmo tempo. Tá? Mas isso aqui provavelmente será abordado em disciplinas mais para frente. Depois, dentro do contexto de sistemas operacionais, nós temos o pipe, né, que é também, né, o nome daquele caractere vertical que você pode ver aqui nesse print de tela que eu deixei aqui, com essa barrinha vertical. Isso aqui é chamado de pipe. Muitas pessoas, às vezes, têm o teclado em casa, não sabem para que o pipe serve. Ele é muito utilizado na plataforma Unix, Linux, macOS, né, para comunicação entre duas tarefas. Então, ele funciona, né, como escrita e leitura de arquivos. Então, para as tarefas que estão lidando, né, que estão lendo e escrevendo, elas estão lendo e escrevendo arquivos. Porém, são conectadas, né, então a saída dessa tarefa, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um comandinho chamado cat. O comando cat, ele lista o conteúdo de um arquivo na tela do computador, no terminal, né, como vocês podem ver no exemplo abaixo aqui. Então, cat, lista telefônica.txt, sai o nome das pessoas e os telefones delas aqui, né? Reparem que está desordenado aqui. José, depois Alice, depois Bruno, Saulo, João. Então está desordenado. Então esse comando ele envia, né, para a saída padrão, que seria o terminal de uma máquina Unix, o conteúdo desse arquivo. Porém, né, o pipe ele permite que seja capturada a saída desse comando, né, do comando cat, seja capturada e encaminhado para a entrada padrão do comando sort. Tá? Então, enquanto o primeiro programa, o cat, ele produz algo para exibir da tela, o sort ele espera algo digitado, né, na tela. Então, esse pipe ele previne a exibição na tela e aquilo que for exibido, entre aspas, né, porque não vai aparecer na tela, pelo cat, será a digitação, né, do sort, aquilo que o sort vai receber como entrada. Então, a gente está conectando esses dois processos através do pipe, né, que é esse comando aqui, que ele permite você enviar o que um processo produz como entrada de outro. Né. Isso aqui é muito comum para ser usado pelos administradores de sistemas operacionais Unix. Então, é que ele envia o conteúdo da lista telefônica.txt para o comando sort, ordenar e exibir somente as entradas únicas. Então, aqui nós temos, né, o uso do comando exemplificado, cat, lista telefônica.txt, pipe, sort-u. Ou seja, o sort-u não está recebendo arquivo nenhum, na verdade, ele vai receber o resultado do cat, né, como entrada para ele poder fazer o trabalho dele. Então aqui nós vamos ter Alice, Bruno, João, José e Saulo, né, ordenado, né, da forma como eu descrevi, utilizando o pipe. Esse não é o único tipo de pipe disponível no Unix. Tá? Existe também o named pipe, é quando você, de fato,
cria um arquivo, né, fictício, tá, que ele pode ser aberto por duas tarefas distintas. Então existe um comando que eu exemplifiquei aqui no slide, que é o mkfifo, né? O FIFO é de fila, que vocês devem ter estudado em estruturas de dados. First in, first out, né? Cria uma fila, né, disfarçada de arquivo, tá? Então, um processo, ele vai ler desse arquivo, enquanto o outro processo escreve nesse arquivo, né? Se caso fosse feito em linguagem C, isso seria feito com fread e fwrite, né? Eventualmente, caso o conteúdo fosse binário, no caso, mas poderia ser feito, né, um processo lendo desse arquivo ao mesmo tempo que outro processo escreve nesse arquivo. Esse arquivo ele é fictício, então o tamanho dele nunca ultrapassa 0 bytes e a comunicação entre esses processos fica sendo bloqueante, porque à medida que um processo lê desse arquivo e não contém dados, ele bloqueia e fica guardando. E aí o outro processo, à medida que ele escreve também e o outro, né, e o receptor não esteja lendo, ele também vai bloquear, ele vai aguardar. Então, isso aqui também é uma maneira que foi muito utilizada, né, no passado para comunicação entre dois processos ou duas tarefas no Unix. Então, se você ver aqui nosso exemplo, mkfifo arquivo pipe.pip, o nome ele não precisa ser dessa forma, ele não precisa ter a extensão pip. Eu simplesmente coloquei porque me agradou, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. Então aqui você vai reparar que depois desse comando eu listei os arquivos, ele mostrou aqui para mim, né, o primeiro bit aqui de identificação desse arquivo, né, é o P de pipe. Depois aqui nós temos os direitos do arquivo, o nome do dono do arquivo, o grupo, o tamanho do arquivo está zerado, o nome dele, a cor dele em magenta aqui no nosso shell. Esses detalhes a respeito desse monte de RxW aqui que aparece, isso aqui será abordado numa outra aula, tá? Uma aula a respeito de sistemas de arquivos. Então, por hora, eu só gostaria de destacar que o arquivo foi criado e que ele é do tipo P, né? D é diretório, né? E sem nada é um arquivo comum. A tracinho aqui seria um arquivo comum. Nesse primeiro caractere da linha aqui, ele demonstra o tipo, né, do arquivo. Então aqui é um arquivo do tipo pipe. E mais para frente, como eu disse, isso aqui vai voltar a ser abordado e conversado com vocês. Muito bem. Uma outra forma de se comunicar, né, que duas tarefas têm para se comunicar, seria o recurso compartilhado. Seria a leitura e escrita em algum lugar comum, em que os dois possam fazer isso enquanto os dois estão executando, tá? O problema é que isso gera uma possibilidade de colisão de acesso aos dados, principalmente se você tiver uma máquina que tem múltiplos núcleos. Então, você pode ter esse problema de, ao mesmo tempo, enquanto uma tarefa está escrevendo, a outra, ao mesmo tempo, tenta fazer a leitura. Então, isso é um problema. Tá? E aqui eu estou exemplificando que são, por exemplo, várias tarefas atuando sobre a mesma área de memória. Né? Uma variável compartilhada, um vetor compartilhado que as duas enxerguem. Tá? Então, isso aqui pode ocorrer. Então, em sistemas operacionais, o termo que é dado para essa situação, né, essa possibilidade de inconsistência, né, de uma escrever ao mesmo tempo que a outra lê, é chamado de condição de disputa. Tá? E como exemplo, né, de recursos compartilhados, você pode utilizar, existe uma instrução malloc, que funciona no Unix, no caso, especial para reservar memória para duas ou mais tarefas. Então você dá um malloc, né, recebe um ponteiro para uma região de memória, e você atribui isso para as duas tarefas. Fala, pode acessar nesse lugar aqui. Então as duas vão ter acesso a essa área de memória, sendo que isso não é comum. Tá? A gente vai ter uma aula sobre gerenciamento de memória, que é falado muito sobre proteção. Então, tem que ser um malloc especial mesmo. Um malloc comum não cria uma área especial acessível para dois processos. O malloc comum cria uma área de memória só para um processo. Tá? Se o outro tentar acessar a mesma área de memória, vai ocorrer um erro no segundo processo, ele não vai poder. Outra alternativa para se fazer esse recurso compartilhado seriam variáveis compartilhadas entre várias tarefas.
nós vamos estudar uma API de threads, né, chamada POSIX Threads. Vou mostrar para vocês como que funcionariam essas variáveis compartilhadas entre várias tarefas, no caso de threads em C. Muito bem, então a gente, né, daqui para frente, nessa aula, nós vamos focar na comunicação entre duas tarefas, usando essa região compartilhada, esse recurso compartilhado, essa memória compartilhada, vamos dizer assim, tá? E ela, muito bem, então a ideia é que aconteça, né, essa comunicação interprocessos, que é um termo que também é bastante usado em computação, e esses conceitos se aplicam igualmente a threads, nós estudamos. Os problemas de comunicação entre processos podem ser difíceis de resolver, às vezes difícil de enxergar, né, ele acontecer, porque eles acontecem esporadicamente. Tá? Então, para que a comunicação entre processos funcione bem, nós temos que garantir dois tipos de consistência. A primeira seria a consistência espacial, que um processo não deve invadir o outro. Então, um processo não deve invadir a área que o outro está usando, na verdade, né? E também não a área de memória dele próprio. Então, a gente tem que evitar, por exemplo, que dois processos usem o mesmo lugar na fila para armazenar um trabalho de impressão. E também temos que garantir a consistência temporal, né, que seria o sequenciamento. Como exemplo, né, um daemon de impressão, que seria aquele gerenciador de impressão do Windows, ele só pode imprimir depois que o arquivo for inteiramente colocado na fila de impressão. Ele não pode começar a imprimir um arquivo enquanto ele não foi inteirinho colocado, né, na fila, para evitar problemas. Então, aqui só exemplificando, né, a fila de impressão, também chamada de diretório de spool. Aqui nós temos os trabalhos de impressão. Imagina que eu tenho 3 arquivos aqui na fila, já prontos para serem impressos, né? O ponteiro dela está na posição 4, quer dizer que o próximo arquivo a ser impresso é o ABC, né? E a entrada de um novo arquivo vai ser feita na posição 7. Então, existe uma condição de disputa, caso um processo A ou um processo B tentem inserir ao mesmo tempo um arquivo aqui na fila de impressão na posição 7. Tá? Então, isso aqui seria uma exemplificação da condição de disputa. Muito bem, então, as condições de disputa não são boas, elas podem levar a situações de inconsistência. Então, nós precisamos evitar que isso ocorra, tá? Evitar que a memória compartilhada seja acessada por mais de um processo por vez. Tá? Esse controle, para deixar somente um processo de cada vez, modificar aquela área comum, tá, de memória. Então, isso se chama exclusão mútua. Tá? Também em inglês chamado de mutual exclusion. Então, nós vamos fazer isso criando regiões ou seções críticas, quando houver acesso à memória compartilhada. Então, olha só os termos que vão surgindo, né? Condição de disputa, exclusão mútua, regiões críticas, né? Regiões ou seções críticas. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses termos no próximo slide, mas o objetivo é evitar que 2 ou mais processos estejam em suas regiões críticas ao mesmo tempo. Então, aqui apenas definindo esses termos, que são bastante comuns na área de sistemas operacionais. Então, nós temos a condição de disputa. Então, ocorre quando 2 ou mais processos estiverem acessando o mesmo recurso compartilhado ao mesmo tempo. Isso aqui seria uma condição de disputa. Nós temos a região crítica, que é um trecho de código de um programa que acessa um recurso compartilhado. Então, é bem aquele trechinho de código em que o seu programa está acessando aquela variável compartilhada. Tá? E a exclusão mútua é uma técnica que impede que 2 ou mais regiões críticas sejam processadas ao mesmo tempo. Tá? Então, se um processo estiver na região crítica, ele tem que esperar, se ele quiser entrar na região crítica, ele tem que verificar se não tem outro já executando aquela região crítica e aguardar. Tá? Vai ficar um pouco mais claro à medida que a gente continua os slides. Então, nós temos 4 condições para uma boa solução no que se refere à região crítica. Tá? Então,
Primeiro, nós nunca poderemos ter dois processos ou tarefas, processos e threads são chamados de tarefas de maneira geral, tá? Uma tarefa pode ser um processo ou pode ser um thread, que nós já estudamos anteriormente. Então, nunca dois processos ou threads simultaneamente nas suas regiões críticas. Então, a região crítica é para apenas um por vez, tá? Nada pode ser afirmado sobre a velocidade ou número de CPUs, ou seja, a solução tem que ser efetiva, independente da performance, né, de um processo em relação ao outro, independente da performance do processador desse computador, independente do número de núcleos desse computador, essa solução tem que funcionar independente disso, tá? Para poder ser uma boa solução. Também temos que nenhum processo fora da sua região crítica pode bloquear outros processos, tá? Então, um processo nunca pode bloquear o outro, tá? Assim, você não vai entrar na sua região crítica, deixa que eu entro, coisas assim. Isso não existe, isso não é possível, isso não pode. Apenas o sistema operacional pode bloquear, bloquear os processos, né? Colocar o processo no estado bloqueado. Né? E nenhum processo pode esperar para sempre, né, para entrar na sua região crítica, ou seja, se ele nunca pode entrar na região crítica, existe um problema. Né? A região crítica, tudo bem, ela tem que ser controlada, apenas um processo por vez, mas todo mundo tem que ter sua vez. Tá? Então tem que existir justiça, né? Ela tem que ser implementada pelo sistema operacional de maneira igualitária. Aqui nós temos um exemplo, né, quando no tempo, né, como é que fica no tempo essa questão da entrada na região crítica. Né? Então imagina que eu tenho um processo A e um processo B, essa linha aqui na horizontal é o tempo, né, está correndo aí durante a execução. De repente, o processo A ele entra na região crítica, né, e o processo B, né, ele começa a processar aqui na região crítica, então essa linha aqui mais grossa, né, quadrado cinza, que é o tempo que o A ele permanece na região crítica. Depois o B, um pouco mais tardiamente, ele tenta entrar na região crítica, mas o B é bloqueado, tá? Porque já existe alguém na região crítica. Assim que o A sair da região crítica, é liberado para que o B entre na região crítica. Então o B entra na região crítica, processa, e o B sai da região crítica. Tá? Então, isso aqui seria o funcionamento no tempo dessa exclusão mútua, né, para proteger a região crítica. Então, apenas um por vez na região crítica. Muito bem. O primeiro mecanismo que nós temos para proteger regiões críticas é o mutex. Ele é muito utilizado, ele é simples, né? Ele é simplesmente uma abreviação para Mutual Exclusion. Tá? E aqui eu estou uma referência que eu acho que pode não ser a melhor definição do mundo, mas ela ajuda bastante a entender. Então, o mutex ele funciona como uma trava parecida com aquelas encontradas em armários públicos, em aeroportos ou alguns bancos. Se a porta estiver aberta, é só usar e trancar. Se estiver fechada, você deve esperar a sua vez. Então, isso aqui é bastante comum, né, em lugares públicos, como aeroportos, rodoviárias, bancos. Então, a ideia é bem parecida. Tá? Funcionamento básico. Então, o mutex ele pode estar em dois estados básicos. Ele pode estar no estado impedido, ou seja, o recurso já está em uso, ou ele pode estar desimpedido. Tá? O recurso não está sendo usado por ninguém. Então, são só dois estados possíveis. Aqui nós temos, como exemplo, um trecho de código na linguagem C. Esse trecho de código na linguagem C ele é parte de um programa maior de soma de elementos de vetor por vários threads. Então, você pegaria, por exemplo, um vetor de 1 milhão de posições e você dividiria 250 mil posições para cada thread somar. Tá? Então, essa soma de elementos seria executada pelos 4 threads ao mesmo tempo. Tá? Esse void asterisco, né, coisa estranha aqui, ponteiro para a função, mas ele existe, é necessário para poder passar o nome de uma função como referência para criar um thread. Então, void asterisco, soma elementos, recebe um ID aqui como argumento também na forma de ponteiro. Tá? Então, aqui ele vai fazer um for
começando no número do thread até o final do vetor, pulando de threads em threads, né? Número de threads em número de threads. Então, por exemplo, o thread 0, ele começaria na posição 0, né? Depois ele ia para a posição 4, para a posição 8, 12, 16, assim por diante. Ele ia fazer a soma desses elementos. O thread 1, ele começaria na posição 1, depois na posição 5, depois na posição 9, depois na posição 13 e assim por diante. Então, eles vão trabalhando em elementos distintos, né? Eles vão criando uma soma parcial. Cada thread vai ter uma soma parcial, que aqui é chamada de SP, né? Inicializada como 0, tá? E vai somando os elementos aqui, ó, SP mais igual elemento, né, I. Então, esse aqui seria uma variável compartilhada, elemento I, tá? Porém, ela está sendo usada apenas para leitura. Então, você pode compartilhar à vontade variáveis se for apenas para leitura. Não se torna um recurso compartilhado com região crítica. Tá? Aqui embaixo, nós já temos o uso do pthread mutex lock, passando o mutex como argumento. Tá? Esse mut aqui está definido num escopo fora dessa função, tipo, como se fosse um mutex global para os 4 threads. Tá? Ele foi definido aqui, por exemplo, um pouquinho mais para cima, depois eu vou disponibilizar o código completo. Então, no pthread mutex lock, ele trava o mutex, aí ele faz a soma total, recebe a soma parcial, ele soma a soma parcial, né? O soma total é uma variável compartilhada e ela compõe a região crítica, porque ela tem o potencial de ser modificada por 4 threads ao mesmo tempo. Então ela tem que ser protegida. Então aqui a gente trava o mutex, né? Quem entrou aqui nessa região crítica faz a soma parcial, né? Computa a sua própria soma parcial na soma total, depois faz o pthread mutex unlock e destrava o mutex, para que o outro thread possa entrar aqui também e somar a sua própria soma parcial na soma total. E aqui, por fim, estamos finalizando esse thread, pthread exit null. Muito bem, pessoal. A exclusão mútua, o mutex, ele é muito bom para proteger regiões críticas, né? Quando você precisa utilizar uma variável compartilhada e você quer disciplinar o acesso a essa variável. Mas existem outras preocupações quando você coloca 2 processos, ou 2 threads, ou 2 tarefas, no caso, para trabalharem juntos, né? Existe o segundo problema, que é o problema de sincronização. É aquele problema de, tipo, eu só continuo se você fizer, sabe? Então, uma tarefa depende da outra fazer algo. Então, elas têm que andar num ritmo de trabalho, né, coeso, né, idêntico. Então, enquanto uma produz, a outra consome. Depois ela produz de novo, a segunda consome, e assim por diante. Então, elas têm que manter esse ritmo de trabalho, porque eventualmente uma tarefa pode realizar um trabalho bem leve ou consumir pouca CPU. E a segunda tarefa ela pode consumir muita CPU e ela demorar mais. Então, além de você proteger áreas de memória, você também precisa pensar em sincronizar as tarefas, né? Seria a segunda preocupação. E aí que a gente entra num tipo de problema que é chamado de produtor-consumidor, tá? E é um problema que é muito comum, né? Eu costumo utilizar como exemplo a gravação de CDs ou DVDs, né? Gravação de mídia em geral, quando você tem geralmente a imagem no disco rígido, que é bem mais rápido, tá? E ela deve ser armazenada na mídia, e aí esse processo é mais lento, tá? Então, a gente teria nesse caso um thread produtor, que ele vai alimentando um buffer em memória, que não poderia ficar vazio, senão você pode perder a mídia. E o consumidor, que é um thread que vai pegar os dados do buffer e vai salvar na mídia, né? CD ou DVD, por exemplo. Se bem que pouca gente tem utilizado isso ultimamente, mas acredito que todos se recordam, né, da problemática. Então, nós temos aqui um outro problema clássico, né, de sincronização, onde o produtor precisa ser bloqueado se o buffer estiver cheio. Então, não dá para ficar colocando mais informações no buffer de memória se caso já estiver cheio. O consumidor precisa ser bloqueado se o buffer estiver vazio. Então, já não tem mais nada para escrever
eu bloqueio o consumidor. O produtor ele deve acordar o consumidor após colocar informações no buffer, né, caso o consumidor tenha sido bloqueado devido à falta de informações. E o consumidor ele deve acordar o produtor após consumir dados do buffer. Então, apareceu um espacinho livre lá, o consumidor avisa que agora pode continuar. Então, a solução aceitável desse problema não deve depender da velocidade de execução dos processos, ou seja, esse problema existe exatamente por isso, porque alguns processos, né, são mais rápidos ou mais lentos que outros, e aí você precisa manter eles executando num ritmo constante, né, num ritmo parecido. Então, a diferença, a velocidade não deve ser um fator importante. A gente está tentando vencer esse fator realmente, né, a velocidade de um versus a velocidade do outro. Aqui apenas para relembrar a problemática, nós temos uma tela bem antiga de um gravador de CD, no caso. Então, o que eu gostaria de apresentar aqui, tá, é o buffer de leitura. Então, está aqui, ó, buffer, read buffer, né, buffer de leitura utilizado, né, used read buffer. Então, nesse caso, esse buffer de leitura está em 100%, ou seja, o thread que tira dados do HD e coloca no buffer em memória, né, essa área temporária, está fazendo um bom trabalho, ele está mantendo esse buffer 100% cheio. E aqui a segunda barra de progresso é o progresso da gravação da mídia em geral, né? No momento aqui está em 38%, 39%. Tá? Então, aqui é o buffer da gravadora em si, né? Então, não é esse buffer que a gente está se referindo, é mais esse buffer aqui, que é aqueles dados que saíram do HD e estão em memória aguardando para ser salvos na mídia. Então, para resolver o problema do produtor e consumidor, sincronização entre eles, nós temos os semáforos. Os semáforos, eles foram propostos por Dijkstra, né? O pessoal chama de Dijkstra, mas o nome dele é holandês, então a pronúncia é Dijkstra, em 1965. E ele faz o uso das primitivas P, que seria o down, né? E o V, que seria o up. Vou explicar rapidamente no próximo slide sobre essas primitivas. O semáforo ele funciona para sincronizar os processos, porém ele requer um suporte do sistema operacional para evitar interromper a operação do semáforo no meio. Nós já vamos falar sobre isso. Porque as primitivas P e V elas devem ser atômicas. E a atomicidade seria não podem ser preemptadas pelo SO no meio de sua execução. Então, o sistema operacional garante consistência temporal e espacial no uso da variável semáforo. Para o problema de produtor-consumidor, nós precisamos de dois semáforos, né? Um para o produtor e um para o consumidor. E apenas lembrando, né, então informando, que o mutex ele é um semáforo simplificado. Muito bem. Então, para entender melhor como que funciona o semáforo, nós vamos utilizar esse exemplo. A linguagem utilizada aqui é a linguagem C, mas todos os detalhes de implementação foram omitidos. Nos últimos 4 slides, eu vou colocar um exemplo completo utilizando o POSIX threads, né, utilizando semáforos com threads. Muito bem, a gente começa com o semáforo cheio, né, começando em 0, para bloquear o consumidor. Então, se o cheio estiver 0, o consumidor deve dormir, tá? Ele vai ser bloqueado, aguardando que tenham elementos. Então, cheio igual a 0 quer dizer que não tem nada no buffer. Então, o consumidor não pode consumir se o buffer estiver vazio. Depois nós temos o semáforo vazio, né, para bloquear o produtor, tá? Então, quando o semáforo, né, o vazio estiver 0, quer dizer que não tem espaço no buffer. Então, o produtor tem que parar de trabalhar. Tá? Então, para ficar um pouquinho mais claro o uso do semáforo cheio e do semáforo vazio, eu vou mostrar o código do produtor depois do consumidor. Então, o produtor, né, enquanto houver dados, por exemplo, enquanto a mídia, então, enquanto a imagem ISO não acabou, né, enquanto houver dados a serem escritos, por exemplo, ou serem enviados,
Então, ele tenta fazer um down no vazio, né, para diminuir esse contador de espaços, né, quantos espaços estão vazios. Ele tenta diminuir essa quantidade aqui. Tá? Nesse caso, começa com N. Então, aí iria para N-1, ele entraria, né, nesse trecho, faria a produção dos dados, né, pega os dados do HD, coloca no buffer, e depois ele chama o app no semáforo cheio. Né? O cheio teria começado com 0, então ele ficaria com 1. Tá? Depois nós temos o consumidor, né, que enquanto, né, houver dados, ou seja, enquanto houver trabalho para ele, ele tenta fazer um down no cheio, né, porque ele vai tirar uma informação do buffer, então tem que diminuir o contador cheio, né, ele vai consumir os dados do buffer e vai aumentar o contador vazio, ele incrementa o contador vazio. Então, o processo ele funciona dessa forma. O produtor, imagina que ele seja muito mais rápido que o consumidor, ele vai começar a produzir muito rapidamente, diminuindo esse semáforo vazio, né, que está em N, e aumentando esse semáforo cheio que está em 0. Então, imagina que ele trabalhe sozinho aí por alguns minutos ou segundos, né? Em alguns segundos, o vazio vai chegar a 0 e o cheio vai chegar a N, né? Vai inverter, porque ele está decrementando do vazio e incrementando o cheio. Então, inverteria. Então, se caso o cheio chegar em N, caso o vazio chegar em 0, ou seja, o buffer está cheio, né? O vazio chega em 0, tipo 0 posições vazias. Ele tenta dar um down no vazio, né, sendo que ele já está em 0, esse processo produtor, né, a tarefa produtor vai ser bloqueada. Assim, ó, não tem como você colocar mais nada lá, né, ele não está vazio, ele está totalmente ocupado, então seja bloqueado. Ele será bloqueado pelo sistema operacional. Aí o consumidor começa a trabalhar. O consumidor, ele tenta, né, vai estar invertido aqui, porque o produtor encheu o buffer, então o consumidor ele vai perceber que o cheio está N e o vazio está 0. Então ele tenta tirar 1 de N, né, um elemento de N, fica N-1, aí ele consome os dados e incrementa o vazio, né, o vazio iria para 0. Tá? Mas como existe o produtor aguardando aqui bloqueado, né, o vazio ele vai continuar em 0, o produtor vai produzir os dados, vai colocar lá e vai colocar um app no cheio, né, e vai encher de novo o semáforo. Tá? Então, à medida que o consumidor vai tirando dados do buffer, né, ele vai dando um down no cheio e up no vazio, né? A hora que rola esse up no vazio, ele desbloqueia o produtor que vai lá e produz mais um e salva. Então aí, depois que o buffer estiver todo cheio, o processamento ele passa a operar na velocidade do consumidor, que seria o mais lento no nosso exemplo aqui. Tá? Utilizando essas duas variáveis aqui. Aqui embaixo nós temos o método main, que ele tem aqui o cria buffer, né, para armazenar os dados, né, que vão ser salvos entre o produtor e o consumidor. Aí identifica o número do processo que está em execução. Se o PID for 0, quer dizer que é o próprio programa principal. Então eu começo como consumidor, ele começa a executar a função consumidor. Se o PID for diferente de 0, ele vai ser o produtor. O fork é uma chamada ao sistema operacional, né, um system call do Unix que duplica o próprio processo, que é uma cópia idêntica do próprio processo. Então, aí eu vou ter um consumidor executando e o produtor executando na cópia. Tá? Porque quando você faz a cópia, você recebe um novo PID aqui. Então, a cópia vai ter o número do PID dela aqui. E aí vai ser diferente de 0 e vai começar a executar o produtor. Então, como que funcionam essas operações básicas, né? Então, nós temos aqui a primeira operação, que é o down, né, que tenta decrementar o semáforo. Então, se o semáforo for positivo, então ele decrementa e prossegue o processamento. Tipo, tirou -1, prossegue. Agora, se o semáforo chegou em 0, tá, ele bloqueia. Tá? Ele fica bloqueado nessa linha aqui. Vai para o estado bloqueado e fica aqui. Tá bom? Ele só vai ser desbloqueado pelo app. Tá? Que ele verifica. Se o semáforo for 0 e houver processos esperando o semáforo, desbloqueia algum dos processos. Então, esse é o app
né, que desbloqueia o processo que está bloqueado aqui nesse espaço, nesse estado, e depois ele volta aqui para essa situação. Se o semáforo maior que zero, então decrementa, prossegue e tal. Então, vocês podem reparar que não é uma programação estruturada, mas está tudo bem. Isso aqui é o go-to, né? Uma coisa meio banida da programação estruturada, nem é ensinado. Uma coisa que é mais presente em linguagem de montagem, assembler, por exemplo. Tá? Esse label valid aqui, 2 pontos, né? E vai para valid, né? Isso aqui é conhecido como go-to e preferimos que não seja utilizado. Isso aqui gera um código muito difícil de identificar o problema, de se depurar. Bom, o próximo seria o API, né, ou a operação V. Então, se o semáforo, já falei, né, for zero, tiver processo esperando, desbloqueia o processo. Se não, incrementa o semáforo e termina. A questão é que essas operações do semáforo têm que ser atômicas, tá? Nunca pode ter preempção do processo por término de quantum no meio dessas operações. Ou executa tudo ou não executa nada. Tá? Então, se isso não for garantido, o semáforo não funciona. Aqui o código, né, já propriamente dito, né, um código funcional, tá? Vou pedir para disponibilizar para vocês, que seria os semáforos usando POSIX threads. Então aqui nós temos os includes, né, do stdio.h, pthread.h e semáforo.h, isso aqui é do sistema operacional. Tanto Windows quanto Linux eles possuem esse include aqui. Aqui nós temos o tamanho do buffer e o tamanho da mídia, né? O buffer com 5 posições, a mídia com 20. Aqui nós temos a inicialização dos semáforos. A gente precisa de um mutex para proteger o buffer, né? Eu não posso ter leitura no buffer enquanto ele está sendo escrito. Então, além dos 2 semáforos, o cheio e o livre, eu preciso de um mutex também para solucionar esse problema. Tá? Então, aqui nós temos pthread mutex t, que seria o mutex. E o CMT, né? O underline T é de type, tá? De tipo. Então é muito comum esse underline T nas bibliotecas do sistema operacional. Então é cheio e o livre. Aí nós temos a inicialização do buffer, né? Tipo, o buffer vai ter o tamanho do buffer, que são 5 posições. Aí vou ter uma variável para a quantidade de bytes escritos, uma variável para a quantidade de bytes lidos, né? Uma para cada thread. Depois nós temos aqui o thread produtor. Tá? Então, enquanto os bytes escritos forem menor do que o tamanho da mídia, então ele verifica se o buffer está cheio e se estiver, aguarda um sinal do consumidor. Então ele dá um sem wait, né? Esse aqui seria o down, né? Então ele tenta dar um down aqui no nosso semáforo, um semáforo livre. Depois vocês podem comparar com o algoritmo. Aí ele vai lá, pega a posição, né, de escrita no buffer, em que lugar do buffer que vai ser escrito. O buffer é um buffer circular, para evitar de ter que ficar limpando ele, né, sempre vai escrevendo de forma circular. E depois nós temos aqui a modificação do buffer, né, faz o pthread mutex lock, trava o mutex, vai lá no buffer, coloca um valor qualquer nele, aqui é um valor randômico, né, int range 324, um valor randômico qualquer, podia ter sido pego do HD, né, da imagem ISO. Aí printf, info colocada no buffer, na posição tal, a posição tal. Então isso aqui é mais um debug nosso, né, para ver como é que ele está funcionando. Aí eu dou um pthread mutex unlock. Tipo, já foi feito o uso da região crítica aqui. Pode desbloquear, né, outro thread pode acessar o buffer. Aí nós temos aqui a quantidade de bytes escritos mais, e depois eu dou um incremento nesse semáforo cheio. Tá? E caso depois que tiver escrito, né, as 20 posições, ele termina o thread. Aqui nós temos o thread consumidor, ele é análogo, né, só muda, né, a posição aqui do semáforo cheio e vazio, né, cheio e livre no caso aqui. Então a gente só inverte a posição. Então a mesma coisa, enquanto a quantidade de bytes livres for menor que o tamanho da mídia, ele continua aqui nesse loop. Então ele tenta dar um wait aqui no cheio para verificar se realmente tem dados antes dele tentar consumir. Ele vai lá, pega o local do buffer que tem que ser lido, trava o mutex do buffer, retira a posição do buffer, né, a buffer posição, ele faz um print dela aqui, leitura, e depois ele destrava o mutex do buffer para o outro processo poder acessar o buffer. Depois ele dorme, né, aqui 1 segundo,
para simular aquela situação de lentidão da escrita. Você poderia ter colocado para dormir 1 segundo no produtor, para simular a lentidão na produção dos dados, tanto faz, o algoritmo tem que funcionar igual. Incrementa a quantidade de bytes lidos e incrementa o semáforo do produtor, né, para caso ele esteja dormindo, para que ele esteja acordado. E aí termina o thread aqui depois de escrever as 20 posições. Então, pessoal, esse aqui é o código da função principal. Aqui nós temos a declaração, né, de variáveis para armazenar o número do thread, né, do thread consumidor e do thread produtor. Então, o tipo dela é pthread-t, tá? Mas ela é simplesmente um número inteiro. Aqui nós temos a inicialização dos semáforos do mutex, inicialização do mutex cheio com 0, tipo tem 0 posições cheias, a inicialização do semáforo livre com tamanho buffer, ou seja, as 5 posições do buffer estão livres. O pthread mutex init aqui para inicializar o mutex do buffer, né, ele é inicializado aqui. Então aqui nós temos nessas 3 linhas a inicialização das estruturas do sistema operacional de sincronização e de controle de região crítica. Depois nós temos a criação do thread produtor, pthread create, produtor. A criação do thread consumidor, pthread create, consumidor. Aqui seria opções do thread, e aqui se eu quisesse passar algum argumento para o thread, né? Tipo, o primeiro null seria as opções de escalonamento do thread, o segundo null da chamada seria se eu quisesse passar um argumento para dentro desse thread. Tá? Então, nós temos a criação dos 2 threads, e aí o nosso programa principal, depois de criados os 2 threads, ele entra num esquema de espera, ele entra num modo de espera porque ele já fez todo o trabalho dele, agora são os threads que tem que trabalhar, então ele entra aqui nesse pthread join, né? Ele aguarda o thread produtor finalizar, depois ele dá um pthread join, ele aguarda o thread consumidor finalizar. Só depois que esses 2 threads aqui são finalizados, é que vai ser exibida a mensagem, processamento terminado, quantidade de bytes escritos, quantidade de bytes lidos. Tá? Depois ele destrói o mutex, destrói os 2 semáforos, espera a pessoa digitar um Enter no final e termina o programa. Tá? Pessoal, a princípio é isso. Né? Esse aqui seria a comunicação entre tarefas. Nós falamos bastante a respeito de quais tipos de comunicação existe, quais os fatores que influenciam essa comunicação. Falamos também que nessa disciplina iremos endereçar somente a comunicação através de pipes, né, que seria a comunicação de entrada e saída entre processos, e de recurso compartilhado, que seria a memória, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode deixar anotado no mural, né, nos fóruns de dúvidas, e agradeço a atenção até aqui, até mais.